todos. Bom, Max, eu vou só terminar o processo de votação. O Jaime, entendendo, então, que é favorável à manutenção do julgamento do recurso. A Genor? Não, eu também voto favorável à manutenção do julgamento de recurso, em função disso que você esclareceu e que o Jaime colocou, e em decorrência eu diria assim, da harmonização dos aspectos jurídicos que nós tivemos que fazer hoje de manhã. Mas eu acho importante mesmo que a gente ouça o nosso procurador para que ele reafirme para todos os presentes aqui o embasamento jurídico para essa decisão nossa de manter esse julgamento. Eu vou apenas, Agenor, preservar aqui o meu papel de relator do caso. Nós ouvimos as partes envolvidas. Eu acho importante também que eu possa aqui externar o meu voto e submeter depois à discussão. E, nesse sentido, entendo que a colaboração e a assessoria da Procuradoria é fundamental. E se os diretores assim compreenderem, eu gostaria de passar a leitura. Eu inicio afirmando que não é verdadeira a afirmação da requerente, que ela está questionando apenas o prazo pelo qual ela teria o direito de monopólio ou de utilização exclusiva das informações produzidas durante a fase de estudo clínico do medicamento envolvido nesse julgamento. Na verdade, a empresa avança sobre questões técnicas que se referem à questão do registro de produtos genéricos e que, no meu entendimento, as suas afirmativas se prosperam da forma que estão na peça do recurso, que trata também dessa questão do prazo, sobre o que eu tomo a liberdade depois de falar também, coloca em risco não só uma política pública definida em uma lei que já completa 13 anos, mas coloca em risco também o esforço que o Estado brasileiro vem desempenhando ao longo desse tempo de dar segurança à sociedade no consumo de medicamentos genéricos, tentando, com as suas medidas, com a qualificação da estrutura do Estado na concessão desses registros, deixar claro a cada um dos cidadãos brasileiros que esses produtos são tão e quanto seguros quanto são os medicamentos de referência. Quando a empresa requerente causa confusão entre acesso a informações que, de alguma maneira, seriam de seu uso exclusivo, com um questionamento sobre a comprovação ou não de eficácia da segurança e da segurança do medicamento genérico, isso pode transparecer para a sociedade que o registro de medicamentos genéricos no Brasil, ele se dá em fundamentos técnicos frágeis e sem o devido respaldo legal. E isso é muito perigoso. É importante que nós tenhamos clareza desse elemento. Nós não estamos julgando um recurso que trata apenas do prazo de exclusividade de informações que tenham sido produzidas por propriedade de uma determinada empresa. Nós estamos tratando de um recurso que também avança num questionamento acerca das capacidades do Estado brasileiro em gerir uma política pública que garante acesso a medicamentos e medicamentos que são eficazes, seguros, mediante a apresentação pelos requerentes de registro de medicamentos genéricos dos estudos que são necessários para a comprovação da identidade que permite a intercambiabilidade entre o medicamento genérico e o medicamento de referência. Esse é um primeiro ponto importante. A outra questão que é importante, nós estamos falando também do julgamento de um recurso de uma empresa, como algumas outras, é a campeã em processos judiciais e medidas jurídicas de recursos que visam preservar
o monopólio da comercialização de produtos que não têm mais patentes, buscando dessa maneira estender prazos de patentes com medidas de cunho jurídico. E isso é outro fator que está envolvido nesse julgamento também. E aí eu acho que é importante, eu passaria aqui rapidamente a relatar o que eu acho que é fundamental que fique esclarecido para a sociedade como um todo, para as empresas que estão envolvidas nesse recurso e para a própria requerente, se é que isso seja necessário. É necessário retomar e relembrarmos quais são os quesitos e as obrigações que as empresas cumprem diante da Anvisa e que a Anvisa cumpre diante das empresas detentoras dos medicamentos de referência e daquelas empresas que pleiteiam os registros de medicamentos genéricos. É importante denunciar que a Anvisa tem responsabilidade perante os detentores dos registros, tanto de genéricos quanto os de medicamentos de referência, de dar o correto grau de sigilo, o correto tratamento técnico, científico das informações que são aqui apresentadas. A Anvisa tem dado provas à sociedade brasileira da sua responsabilidade e, para tanto, se reconhece como fiel depositária das informações. Uma questão que se coloca é se essas informações que estão aqui depositadas, por quanto tempo elas devem, pelo acordo TRIPS e pela lei de patentes, serem preservadas como informações de exclusividade do detentor do registro de medicamento de referência. A outra questão é deixar claro que não há nenhuma possibilidade de que dados que não são de direito de uso de um laboratório, que são de direito e de propriedade de um outro laboratório, sejam utilizados por qualquer um. Agora, é bem verdade que a lei de genéricos brasileira, que é compatível, que nunca feriu em nenhum quesito a lei de patentes, estabelece critérios claros para o seu registro e reconhece, sim, a lei de patentes, a lei de genéricos e não a Anvisa, que os testes realizados para comprovação de eficácia e segurança dos medicamentos de referência podem e devem ser a base nesses quesitos para o registro de genérico. O genérico tem o dever da prova da sua identidade, que garanta que os perfis de farmacocinética, de farmacodinâmica sejam os mesmos e que nós tenhamos a certeza que o princípio ativo, a substância ativa utilizada na formulação, tem procedência conhecida, tem qualidade assegurada, e dessa maneira nós tenhamos condições de reconhecer o medicamento genérico como idêntico, do ponto de vista farmacotécnico, de tecnologia farmacêutica, e, por consequência, idêntico do ponto de vista clínico. Não há, segundo a informação que nos fornecem os elementos jurídicos, nenhuma questão que se coloca de que a lei de genéricos brasileira tenha conflitos com esse artigo 195, inciso 14 da lei de patentes. Não há. Tanto não há que a lei de genéricos prosperou até agora, e até agora nós temos uma decisão judicial em primeira instância que aparentemente está sustentada num cálculo que pode ter sido feito de maneira indevida pelo próprio juiz que deu a sentença em relação a 10 anos, mas também em relação aos anos após aos anos de direito de privilégio da informação, que, no caso desse produto, perderam o seu sigilo em 2008, no primeiro país onde foi registrado. Então, nós temos muita clareza que, de um lado, a Anvisa preserva as informações relativas aos medicamentos de referência em tudo o que deve ser preservado. De um outro lado, exige testes de bioequivalência, onde os testes são feitos em comparação um contra o outro. Um grupo de pacientes utiliza o medicamento de referência, outro grupo utiliza o medicamento candidato a genérico, se realizam os testes
e quando se comprova que os perfis observam a devida identidade, não há que se discutir a questão clínica. Então, não há que se pensar quando a lei de genéricos não conflita com a lei de patentes e quando a Anvisa não libera o registro de genéricos sem que se comprove a bioequivalência, em preservar e prorrogar o privilégio do monopólio por um tempo em que a sociedade não merece. E dessa maneira, eu, como já afirmei na reunião aqui anterior, eu reafirmo, repito o meu voto no sentido de que a diretoria colegiada não acate o recurso, indefira o recurso e mantenha os registros dos produtos válidos e que esses produtos possam, de fato, atender às necessidades da saúde das pessoas, que, de maneira justa, de maneira absolutamente legal, concorrem no mercado com a própria indústria detentora do medicamento de referência, que não é obrigada a retirar o seu produto a partir da existência dos medicamentos genéricos. Então, eu reafirmo que, no entendimento que a diretoria já externou na reunião passada, que foi corroborado hoje nesse despacho com a Procuradoria da agência, o meu voto pela manutenção dos registros e o não acolhimento e o indeferimento desse recurso. Eu gostaria, inicialmente, de passar ao procurador e depois abrir a discussão para os demais diretores. Bem, considerando o primeiro ponto levantado, com relação à ausência do parecer jurídico e a sua consequência para o julgamento do presente recurso, essa Procuradoria entende que, em momento algum, a ausência de um parecer em um julgamento administrativo, qualquer que seja ele, gera nulidade. Isso está expresso na RDC 25, na portaria 136, e, por se tratar de órgão de assessoramento jurídico, em nenhum momento tem o condão de vincular, inclusive, a decisão da diretoria colegiada. Pode existir um parecer jurídico aqui nessa mesa e a diretoria entender contrário e julgar diferente do que foi proposto pelo seu órgão de assessoramento jurídico. O que, de fato, não aconteceu no presente julgamento. É claro que o colegiado, em momento algum, iria caminhar com um processo de tamanha complexidade sem o seu devido assessoramento jurídico. O que aconteceu desde o início, inclusive administrativamente, não só judicialmente. Tem, como o próprio colega levantou ali, a manifestação da Procuradoria nos processos judiciais, em que simplesmente defende o que a Anvisa, sob o ponto de vista técnico, traz. Então, em momento algum, houve ausência ou manifestação com relação aos questionamentos jurídicos. Eu acho que eu poderia até ler a contestação, mas é extensa, a não ser que o colegiado entenda necessário. Mas os argumentos ali levantados pelo colega, claro que o que não dá, eu não vou considerar o que é inovação numa sustentação oral e um recurso, que é um objeto que não é presente do presente recurso, o objeto. Eu não vou discutir isso aqui, porque não cabe nesse momento. Mas aquilo que se está discutindo nesse momento foi objeto de avaliação pela Procuradoria, tanto administrativamente como judicialmente. A discussão aos diretores e presentes na sessão aqui na mesa. Cecília, você quer falar? Rapidamente, só para consignar o meu voto de acordo com o relator, posto que as formalidades estão asseguradas e que não há descumprimento das decisões judiciais, voto com o relator pela manutenção de acordo com os registros deferidos. Só um segundo. Max, por favor. Eu gostaria de fazer uma consideração, porque algo de novo que foi trazido na argumentação e nos memoriais apresentados ontem seria o possível reflexo dessa decisão da 7ª Vara no julgamento do presente recurso, que ele estaria, em tese,
alcançado por essa decisão. No